Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da TV PPGIC UEA, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje temos como programação o primeiro Webinam. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos como programação o primeiro Webinam, que é o webinário do projeto de pesquisa Indicadores Antrópicos, que é uma atividade realizada como parte do projeto Indicadores Antrópicos, Fatores Socioambientais e Patrimoniais na Tradução de Índices de Antropização em Povos e Comunidades Amazônicas. É um projeto aprovado no edital 21/2018 da CAPES, dentro do Programa Nacional de Cooperação de Amazônia 2018, e um projeto para o período de 4 anos, no qual, além da UEA, participam o Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, e o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Dando continuidade à nossa programação, teremos hoje à tarde a mesa, a construção de indicadores de antropização para a Amazônia. Então, sejam muito bem-vindos à TV PPGIC, e eu passo a palavra ao nosso mediador, professor Guilherme. Boa tarde a todas e todos. Agora nós vamos dar início à nossa segunda mesa de hoje, que é Acho que teve uma falha aí na conexão do professor Guilherme. Eu passo a palavra para o professor José Guilherme para ele falar um pouco sobre o PROCAD, enquanto se restabelece a conexão do professor Guilherme Figueiredo, ok? Certo, aguardando. O sinal do estúdio está sendo transmitido? Não, está sendo certo, transmitido. O problema é no sinal do professor Guilherme Figueiredo. Eu passo a palavra para o senhor já falar um pouco sobre o PROCAD, enquanto ele restabelece a conexão dele. Certo. Então, como a professora Lúcia se referiu, o que nós estamos realizando é uma prestação de contas do segundo ano do projeto de Indicadores Antrópicos, já referido, que é um projeto que participa do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, o PROCAD Amazônia, e que tem a finalidade, primeiramente, estabelecer a parceria entre as universidades do Brasil e também universidades da região, entre si e de outras regiões do Brasil, e, por fim, gerar um produto, que, no nosso caso, é a construção desses indicadores. Tá? Então, eu acredito que o professor Guilherme já esteja de volta. Guilherme, você já está no ar? Guilherme, já está aí? Sim, então fazendo novamente, a apresentação da nossa mesa, nós teremos nessa mesa José Guilherme Fernandes, professor associado da UFPA, atuando no programa de pós-graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia, do campus de Castanhal, como docente e vice-coordenador. Ele possui doutorado em letras da UFPB e pós-doutorado na UNTREF, na Argentina. É sócio colaborador na Associação Brasileira de Antropologia e associado estrangeiro no Centro Interuniversitário de Estudos e Pesquisas Autóctones, CIERA, no Canadá. Atua nas áreas de narratologia, etnotradução, etnossaberes, estudos interculturais, interdisciplinaridade e pesquisa colaborativa. É o coordenador geral do projeto de pesquisa Indicadores Antrópicos, que é o tema de nossa mesa. Em seguida, teremos Otávio Rios Portela,
que é professor da Universidade Federal, desculpa, da Universidade do Estado do Amazonas, desde 2008, onde atua na graduação em letras e no programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas, onde é coordenador. É doutor em letras, literaturas portuguesas e africanas, pela UFRJ, e pós-doutorando em literatura comparada pelo ILC, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi presidente da ABRAPLIP, Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, no período de 2013 e 2015, tendo organizado o 25º Congresso Internacional da ABRAPLIP em Manaus. Desde 2018, integra o projeto Indicadores Antrópicos. Depois teremos também na mesa Marcos César da Rocha Cerufo, que é doutor em Engenharia Elétrica, com ênfase em Computação Aplicada, no PPGE da UFPA, 2012. Atualmente é professor adjunto 4 da UFPA, é vinculado como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia. Atua como pesquisador do Laboratório de Pesquisa Operacional, coordena e participa de atividades de ensino, pesquisa e extensão, através de projetos nacionais e internacionais em áreas interdisciplinares, dentre estas, tecnologias sociais, experiência do usuário, mineração de dados, redes de computadores, informática na educação e análise de redes sociais. Realizou pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, via Procad, Amazônia, que desenvolve atividades de análise e mineração de dados. Então, agora, eu passo a palavra para o professor Zé Guilherme. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, e gostaria de agradecer a presença da equipe Procad aqui, os professores já citados, em especial o professor Guilherme de Itaí, pela condução desta mesa, e a toda a equipe da TV PPGIC, que tem muito gentilmente nos acompanhado, colaborado conosco. Então, muito obrigado a todos e, evidentemente, a presença da nossa audiência. Agradecemos muitíssimo e esperamos que esse momento seja replicado. Bom, como o professor Guilherme se referiu, eu estou à frente do projeto, né, como o propositor inicial, mas, evidentemente, se não houvesse parceiros, como a Universidade do Estado do Amazonas, na figura do professor Otávio Rios, e a Universidade Federal de Santa Catarina, com a professora Maria Helene Torres, esse projeto, evidentemente, não iria à frente, uma vez que é um projeto de cooperação acadêmica. Então, eu vou apresentar linhas gerais, mas entender esse projeto é participar de todo esse evento que nós estamos organizando, a fim de um conhecimento mais extenso. Inclusive, pela parte da manhã, houve uma mesa sobre tradução com os companheiros da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, eu vou dividir com vocês uma tela acerca do que eu vou apresentar para sermos mais dinâmicos e objetivos. Gostaria de saber se a tela está sendo dividida, todos estão vendo aí? Tudo certinho aí, Guilherme? Você pode falar, porque eu só estou vendo a tela agora, não estou... Aparecendo a tela. Ok. Então, como foi dito, a professora Lúcia Puga se referiu, que é um projeto que tem a finalidade de estabelecer indicadores, né, indicadores antrópicos, né, com a participação desses 3 programas, das 3 universidades já se referidas aqui, já citadas, né. Cada um dos professores tem a coordenação a partir do seu programa. Eu estou pelo Programa em Estudos Antrópicos na Amazônia, o professor Otávio pelo Interdisciplinar em Ciências Humanas, e a Maria Helene pelo Estudo da Tradição de Santa Catarina. E nosso objetivo é a produção desses indicadores, né, considerando aspectos da tradução cultural, intercultural. Creio que pela parte da manhã isso já ficou bem distinto, né, o trabalho da tradução, junto conosco, né? Então, essa tradução a partir dessas impressões de povos e comunidades em contato, amazônidas, né, em contato, para a compreensão do estilo de vida deles, o que a gente considera como um bom viver, né?
Então, o objeto principal do projeto é a aplicação de um questionário com essa população enfocada, e em que eles deverão relatar, a partir de perguntas fechadas, diretas, deverão relatar as suas experiências, sensações e sentidos em relação à realidade que eles vivem e que todos somos pesquisadores já de algum tempo, e é evidente que nós temos os nossos objetos particulares, historiadores no projeto e outros profissionais da área das ciências humanas, que têm um documento como um objeto inicial, né? O relato de viajantes, pela parte da manhã, ficou muito nítido nas traduções, os dados estatísticos diversos, né? Utilizamos bases também iniciais do IBGE, né? do IPS, que é o Índice de Progresso Social, do IMAZON, né? Georreferenciamento, mapas, cartas, e afora trabalhos, ensaios, monografias, exatamente para entender um pouco o que é essa região, que são esses povos e comunidades tradicionais. As primárias são principalmente as narrativas desses indivíduos, né? As etnografias que são feitas sobre eles, esses indivíduos das comunidades tradicionais, e os próprios testemunhos, né? Como metodologia, nós temos a análise de conteúdo desse material, dessas fontes secundárias, mesmo das fontes primárias, assim como a pesquisa colaborativa e, finalmente, a mineração de dados, que será apresentado pelo professor Marcos Cerufo, mais especificamente. Essa questão parte muito, as questões de pesquisa, elas partiram muito, primeiro, os indicadores que tratam da região amazônica, até que ponto eles apresentam uma confiabilidade, né, em relação aos dados que são apresentados. Tá? Então, grande parte dos indicadores, o próprio IDH, o próprio IPS, hoje mesmo saiu um indicador da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, todos estão pautados em informações prestadas por instituições, né? Então, são instituições, o próprio IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística, né? Dados do PNAD, dados do PNUD também, que é a amostragem de domicílio PNAD, o PNUD, né, das Nações Unidas. Você também tem dados da Organização Mundial de Saúde, enfim, dados que são criados, que têm como ponto de partida não as pessoas que vivem na região, mas sim instituições que geram esses dados. Não que isso seja um problema, né, mas a grande questão é que o outro lado dessa relação parece que não está sendo ouvido. É por isso que a gente pensa no indicador que possa ser um banco de dados formados a partir da impressão, né, da valoração dos habitantes dessa região. Tá? E mais adiante vou falar desse recorte, desse corpus. Mas as perguntas são exatamente essas aqui. Né? Afinal de contas, quais são essas necessidades básicas, já que nós estamos falando de antropização, relação humano e ambiente, quais são as necessidades básicas desses habitantes da região, dessas comunidades tradicionais, né, para que eles possam ter essa vivência equilibrada com o meio, né, e também em relação aos outros grupos sociais com os quais existe o contato. Né? Então, uma primeira grande questão é essa. O atendimento a essas necessidades implica em que impactos, né? E isso também gera que desigualdades sociais entre os grupos. Tá? Uma terceira questão é que iniciativas, né, a gente pode promover para tentar equilibrar, né, e minimizar exatamente esses impactos que são decorrentes do atendimento dessas necessidades humanas que podem ser básicas ou inventadas. Tá? Com isso, nós temos um problema central, né, a conduzir o que nós queremos, que é quais os referenciais, então, que podem ser considerados, né, para retratar essas práticas socioculturais e ambientais, né, dessas comunidades e que possa servir para construir os indicadores. Então, nós chegamos exatamente a essa conclusão inicialmente, que gerou, né, a necessidade de construirmos um instrumento, que são os indicadores antrópicos, para que nós possamos atender, ou pelo menos observar, um segmento que até então não está sendo escutado pelas políticas sociais, governamentais, né, pelas políticas públicas, porque as políticas públicas estão trabalhando muito com dados institucionais e não com pessoas, certo?
Então, nós dividimos essa grande questão central em como se fosse um sintagma narrativo. Tá? Então, nós temos 3 questões ligadas às razões humanas, às consequências ambientais e à possibilidade de sustentabilidade e bom viver. Tá? E cada uma parte de uma pergunta. Tá? A primeira, o que se pode considerar como bem-estar e como bom viver? Né? Afinal de contas, o que é viver bem? O que é ter uma vida que, mesmo carente, às vezes, de questões financeiras, né? Mas você pode dizer, olha, eu me vivo bem, eu me vivo bem, né? Dos valores de uma sociedade mais capitalista e consumista. Tá? Isso é umas consequências ambientais que a gente pode observar através de indicadores, né, de fatores de viver, gerou alguma consequência ao ambiente. Tá? E uma terceira pergunta, existem políticas públicas, né, para a sustentabilidade desses povos e que possa garantir para gerações futuras, que é exatamente isso que apregou a sustentabilidade. Né? A sustentabilidade é o necessário para eu viver agora para garantia de vida, de sobrevida para as populações futuras. Tá? Com isso, a gente gera 3 indicadores, 3 eixos. Né? É como se esses eixos eles fossem, como eu falei, uma construção narrativa. Né? A gente parte exatamente da questão do atendimento, né, às razões humanas, e aí nós temos vários tópicos. Né? Educação é uma necessidade humana, segurança, tolerância, a saúde, a alimentação, a moradia, né, o morar, o conviver em comunidade, né, o trabalho, a ocupação, né, a comunicação, a interação social. Então, são itens ligados a esse eixo razões humanas, porque nós vivemos minimamente para ter essas condições de vida. Né? Então, a racionalidade humana ela está dentro dessas necessidades que eu acabei de elencar. Claro que essas necessidades podem gerar as consequências ambientais, que exatamente se elas poderão estar circunscritas à diminuição da biodiversidade, por exemplo, né? Ou então ao assoreamento de rios. Tá? Isso aí são geoindicadores e são também, por consequência, indicadores territoriais, geoindicadores também, e que pode ter uma consequência na própria semiótica corporal. A doença, né? A recorrente, digamos, para atender a indústria madeireira, né, ou então para atender as guzeiras de Marabá, que se queima muita madeira, em determinada época do ano, Marabá está sob uma cortina de fumaça. Isso gera um atendimento a uma razão humana, né, de trabalho e ocupação, pode gerar uma consequência ambiental corporal, mas para a semiótica corporal, né, a doença, né, os recorrentes problemas respiratórios, por exemplo. Então, nós procuramos também chamar a atenção disso. Tá? E, como exemplo do último eixo, sustentabilidade e bom viver, a gente procura saber se existem essas práticas, por exemplo, de aproveitamento, compostagem, por exemplo, né? Se aquela comunidade ela pratica, ou então se aquela comunidade ela faz o reuso de algum material industrializado. Então, isso pode apontar também para que aquela comunidade, aquela família, esteja também realizando o que a gente chama de sustentabilidade. Tá? Então, isso tudo tem a ver, esses eixos têm a ver com indicadores. Né? E aí nós temos um breve conceito que seja indicador, né? Que ele é um dado, uma informação de uma dada realidade, eu diria, em uma certa circunstância. Tá? Então, ele pode ser individual como ser um agregado de informações, no nosso caso, ele é um agregado de informações, né? E que ele deve obedecer a alguns atributos, né? Ele tem que ser simples de entender, ele tem que ser quantificado, né? E ele tem que comunicar o estado de um determinado fenômeno observado. É por isso que os nossos indicadores, eles são uma relação, a partir dos 3 eixos, de itens que nós queremos saber, mas que pode ser aplicado em diferentes momentos. Tá? Por quê? Porque a aplicação em diferentes momentos vai gerar índices, que é a questão numérica. Né? Por isso que, um exemplo, nós temos
o Índice de Desenvolvimento Humano. Você tem 3 indicadores, né? Que é educação, saúde e renda, né? E cada indicador desse gera um índice, né? Que, no caso do IDH, vai de 0 a 1, tá? Então, a cada ano, esses indicadores geram índices, um valor agregado diferencial, tá? Então, essa que é a diferença. Nós temos os indicadores, nós estamos passando agora para a aplicação, e essa aplicação vai gerar um número, né? Um número correspondente a um determinado parâmetro, que é exatamente esse aí, né? Os nossos índices pretendem atender o quê? Primeiro, se ocorre ou não evento, aquela condição ou aquela prática, né? Então, quando não ocorre, né, é sinal que ou existe o desconhecimento do informante em relação a isso, ou inexiste mesmo aquele evento, aquela prática, ou então não se aplica àquela realidade pesquisada. Então, nesse que tem a ocorrência, né? Então, essa ocorrência também ela vai gerar uma outra característica do evento, que é a frequência, tá? Então, isso parte muito da impressão do informante, né? Ele é que vai atribuir essa pontuação, não é o pesquisador. Ele vai ser esclarecido. Então, é por isso que, por mais que seja numérico, nós trabalhamos com uma concepção mais conceitual. Tá? Então, a pessoa... Eu vou até fazer a correção, que 1 aqui, no caso, é 25%, tá? Não é 50%. Foi um equívoco meu. Então, se ocorre pouco, né? Diz, olha, se ocorre pouco, então é 1, que é mais ou menos 1/4 da ocorrência. Se é mais ou menos a metade, 2. Se é um pouco mais da metade, 3. E se sempre ocorre, é 4. Tá? Então, essa pontuação crescente aponta para menor ou maior antropização. Correto? E eu diria, já finalizando, que a estrutura amostral do que a gente está trabalhando é mais ou menos isso. A gente vai trabalhar enquanto unidade o domicílio, né, que está em uma comunidade, e um outro conceito muito importante é o de ecossistema, já que a gente está trabalhando com bioma amazônico. Tá? Então, por isso que a primeira aplicação comparativa já foi feita em uma comunidade do Catalão, em frente a Manaus, no ecossistema mais fluvial, ribeirinho, e a próxima aplicação será no sistema costeiro da Amazônia, aqui no estado do Pará, um ecossistema de manguezal, tá certo? Os dados, a gente ainda não tem dados fidedignos que nós possamos apresentar para vocês nesse momento, mas o princípio dos indicadores é exatamente esse que foi apresentado, tá certo? Então, gente, muito obrigado aí pela participação e vamos passar adiante, tá? Obrigado mais uma vez, Guilherme. Muito obrigado, professor José Guilherme. Agora nós teremos o prazer de escutar o professor Otávio Rios Portela. Áudio, Tá no mudo, professor. Perdão. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professor Guilherme Figueiredo, pela apresentação. Saúdo os colegas e companheiros de mesa, né, que estão aqui hoje, no dia 5 de novembro, para este webinário, nosso primeiro webinário do projeto de pesquisa Indicadores Antrópicos, e que, na verdade, é a segunda data que nós estamos reunidos para realizar esta atividade, né? Nós tivemos uma tentativa anterior, na semana passada, que, por questões técnicas, acabou inviabilizando a realização do nosso webinário. Mas nós somos persistentes e resistentes, somos amazônidas, né? Não importa se a internet não ajuda, se a eletricidade às vezes falha, nós estamos aqui cumprindo, fazendo o nosso trabalho, fazendo bem feito este imenso desafio que foi o projeto de pesquisa Indicadores Antrópicos. E a minha fala aqui hoje não é repetir o que o professor José Guilherme já expôs, mas socializar um pouco com vocês a experiência de estar num projeto que é né, que ele é interdisciplinar, que ele é interinstitucional, que está sendo realizado na Amazônia, né, como foco, não apenas fisicamente, mas também literariamente, culturalmente, porque temos aí uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que apresentou, inclusive, hoje pela manhã, uma mesa a partir de traduções inéditas sobre a Amazônia, e, portanto, estamos num projeto de pesquisa que é gigante,
Eu digo isso não apenas pela quantidade de pessoas envolvidas, mas pelos desafios de se propor um projeto destes. Então, minha fala é um pouco no sentido de socializar com vocês, como tem sido até aqui, esta trajetória que liga, né, a partir de um projeto que une 3 programas de pós-graduação e, portanto, 3 universidades distintas. A Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Pará, que foi a propositora, na figura do professor José Guilherme Fernandes, e a Universidade Federal de Santa Catarina, com o PPG em Estudos da Tradução. Este nosso webinário, quando nós discutimos há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, ele surge da necessidade de prestar contas, mas não no sentido técnico, né, financeiro, mas de prestar contas à sociedade do que nós fizemos durante esse tempo, né, final de 2018, o projeto teve início no final de 2018, oficialmente, se não me falha a memória, na última semana de outubro de 2018, andou por todo o período de 2019, posso dizer que muito bem, fizemos missões, né, o professor Guilherme Figueiredo, que é o mediador desta mesa, esteve num pós-doc, foi recebido pelo professor José Guilherme Fernandes lá na Federal do Pará, o professor Marcos Cerufo, da mesma forma, também realizou o seu pós-doc, tivemos mobilidade de estudantes, tanto do PPGIC quanto do PPGEA, e, portanto, foi um ano muito produtivo, né? Inclusive, a professora Jocilene Gomes da Cruz, que é professora do PPGIC, esteve na Federal de Santa Catarina, naquele que foi, então, o seminário, o encontro inaugural deste projeto de pesquisa. Foi um ano muito produtivo, né, que finalizou em outubro, entre outubro e novembro, com a vinda do professor José Guilherme a Manaus. Naquela ocasião, nós fechamos, né, ou digamos assim, praticamente fechamos o questionário, esse questionário que é fundamental para que nós possamos ter indicadores que sejam depois traduzíveis e traduzidos em um índice que seja que possa refletir a realidade amazônica e não um índice que seja regido pelo grande capital e que, portanto, não sirva para expressar aquilo que seria viver bem ou a qualidade de vida na Amazônia. Eu acho que esse é o cerne do projeto, né? Talvez nem sempre quem está nos escutando entende, afinal de contas, o que é que esse pessoal aí quer fazer. Vejam bem, nós temos vários instrumentos, vários índices de verificação daquilo que é dito como qualidade de vida, mas são propostas que são submetidas ou são impostas ou não são pensadas para uma realidade da Amazônia, uma realidade muitas vezes que é rural, aliás, muitas vezes não, né, a maior parte dessas vezes que é uma realidade rural e que não segue a mesma lógica, por exemplo, de uma grande metrópole ou das grandes metrópoles. Então, estamos propondo a criação, né, esse índice que vai ser construído a partir desses questionários que serão aplicados em diversas comunidades. Nós já tivemos, como o professor José Guilherme disse, a aplicação deste questionário aqui no Catalão. Quem é aluno ou professor do PPGIC sabe da relação que nós temos com o Catalão, né? É uma comunidade flutuante, em frente a Manaus, praticamente a 10 minutos. Você vai ao porto da Ceasa, pega uma lancha, uma voadeira, e em 10 minutos está do outro lado. É um passeio, digamos assim, vou chamar desta forma, que nós fazemos questão de levar os participantes do nosso projeto que vem a Manaus, porque ali é possível observar esta realidade a praticamente poucos metros daquilo que é a cidade de Manaus, uma realidade completamente diferente. É uma comunidade inteira vivendo sobre as águas, em palafitas, e toda a vida desta comunidade está estruturada e é regida pelo regime das águas. Então, provavelmente, aquilo que nós entendemos, e aí eu me coloco também, José Guilherme, nessa posição, né? Aquilo que nós entendíamos como qualidade de vida, como desenvolvimento humano, como IPS, progresso social, não serve para medir ou para mensurar de alguma forma
os indicadores que estão apresentados ali naquela comunidade. Então, nós estamos nesta fase, né? O questionário foi fechado, o professor José Guilherme Fernandes fez um trabalho magnífico e trouxe aqui para nós em Manaus já um questionário bastante adiantado. Eu digo para vocês que são as 200 perguntas, não é fácil responder este questionário, né? E é claro que não são todas as pessoas que respondem. É uma amostragem, se não me falha a memória, 10% dos domicílios daquela comunidade, e se aplica aquele questionário, uma pessoa responde pelo domicílio, e a partir daí nós temos esses dados que vão ser depois minerados e trabalhados pelo nosso professor Marcos Serufo, porque ele é o homem da tecnologia, o homem que entende muito mais disso do que nós. Então, assim, em termos de desafio, não é um projeto simples, né? Eu mesmo confesso que eu demorei a entender qual era o meu papel neste projeto, como ele se apresentava, e isto foi muito perceptível quando, no final de 2019, aqui na UFAM, eu fiz uma apresentação parcial do nosso projeto. Então, por exemplo, a título de exemplo, né? De forma alguma, minimizando a importância. O Maranhão apresentou, a Federal do Maranhão e os seus parceiros, eles apresentaram um projeto para tratar da cultura do boi bumbá no Maranhão. Quer dizer, é algo que, vamos dizer assim, conseguimos identificar e conseguimos apreender de uma forma mais rápida. Mas o que o professor José Guilherme e este projeto nos traz é algo muito inovador, porque nós estamos criando algo novo, partindo das nossas experiências, claro, né? Construindo um grande projeto guarda-chuva. Eu acho que é preciso que se diga isso, né? Cada um que compõe o projeto tem a sua experiência prévia, seja tabulando, minerando, trabalhando dados, seja com campo, em comunidades indígenas, em quilombolas, seja trabalhando com narrativas. Então, cada um tinha a sua experiência e aceitamos esse desafio de construir algo novo. Quer dizer, vai ser construído um índice que ainda não existe. Qual é o índice, afinal, professor José Guilherme? É isso que nós processo, é isso que nós estamos em construção, e por isso não temos ainda esses dados prontos para apresentar e para apertar a audiência aqui hoje, né? Mas, se ao mesmo tempo é um projeto que exige um parar e pensar, né, como é que ele se articula, como é que ele se constrói, qual é o objetivo final, também é um projeto com o qual nós aprendemos muito e que abre muitas portas, né? Eu quero dizer aqui, primeiro, a oportunidade, a experiência de integrar e de trabalhar com outras equipes. Nós estamos num programa interdisciplinar e a CAPES tem dito cada vez mais que é preciso trabalhar em parceria. Eu venho de uma área extremamente disciplinar, o José Guilherme também, que é a área de letras, em que cada trabalho é autoral e individual, né? E que praticamente a colaboração, nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, ela inexiste, ela é muito mais difícil de acontecer, pelo menos na área da literatura. Na área da linguística é algo já mais palpável, é algo mais presente, não poderia ser leviano de dizer. Mas quem trabalha com literatura, basicamente, escreve seu ensaio, publica seu texto, publica seu artigo e trabalha de forma muito isolada, infelizmente, né? E agora, com esse desafio de um programa interdisciplinar, nós estamos nos colocando em posição de colaboração. Então, é entender como funcionam as outras equipes, é entender qual é a perspectiva de trabalho do outro colega, né? Às vezes, colegas que aparentemente estão em áreas muito distantes, como, por exemplo, é o caso do professor Marcos Serufo, e com o qual eu aprendi imensamente. Quando ele veio aqui a Manaus, veio ao UEA, ministrou um curso, e eu pude perceber como a área dele poderia agregar e poderia contribuir, não só com aquilo que eu pesquiso, com o que eu faço, mas com o que o nosso programa faz, né? Então, eu quero dizer que nessa perspectiva de trabalhar em conjunto, trabalhar em colaboração, nós só temos todos a ganhar, né, e poder construir algo realmente que é uma inovação, que é novo, né? E isso
eu acho que é muito gratificante. Estamos no ano de pandemia, então essa nossa prestação de contas, ela também serve para dizer, José Guilherme, que apesar da pandemia, nós estamos aqui, né, levando este projeto adiante. É claro que a aplicação desses questionários, ela não foi possível, até porque a aplicação seria basicamente em comunidades de pessoas que nós não podemos colocar em risco, né, ou sob risco, povos, comunidades tradicionais. Então seria muito difícil simplesmente manter o nosso cronograma e dizer, olha, vamos lá na terra indígena e vamos sim aplicar o questionário porque nós temos um prazo a cumprir. Então, nós também, impactados pela pandemia, nos reinventamos, e aí o webinário também é uma forma de reinvenção, e achamos outros caminhos, né? A própria mesa da manhã mostrou isso muito bem, algo extremamente relevante, que são essas traduções inéditas sobre a Amazônia, e que eu tenho certeza que nós ainda vamos ouvir falar muito dessas traduções, do trabalho que está sendo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, aí com a liderança da professora Maria Helene. Para finalizar, dizer que este projeto do Procad, né, e aí eu acho que é um pouco também de agradecimento, né, por integrar o projeto, ele possibilitou que nós, agora, enquanto EA, internamente, construíssemos também um projeto, não interinstitucional, mas entre 3 programas. Foi a partir desta experiência com o Procad que nós percebemos que seria viável e seria produtivo nós submetermos um edital da CAPES. Foi o edital agora de 2020, um edital de junho e julho de 2020, se não me engano, número 13, e nós propusemos o Consórcio Humanitas UEA para pesquisa aplicada com povos e comunidades tradicionais no Amazonas. Então, envolve o PPGIC, né, que nós temos vários pesquisadores, vários docentes que trabalham com povos e comunidades tradicionais. Reunimos o PPG em Direito Ambiental, da UEA, e reunimos também o PPG em Segurança. Boa tarde, acho que eu caí. Voltei? Vocês me escutam? Escutando. Pode falar, professor. Perfeito, eu acho que eu perdi a minha conexão aqui rapidamente, não sei se nós estamos transmitindo para o YouTube, né? Mas acredito que já retornamos. Parece que eu falei do sinal da internet e ele, né, protestou aqui para não me deixar, para dizer que não é mentira, vocês estão vendo, né? Então, encerrando, né, porque acho que vem o debate, a gente vai poder também esclarecer e responder as perguntas, seria realmente socializar, mostrar em que ponto nós estamos, né? Estamos em 2020 fazendo esses ajustes, não porque não tínhamos, digamos assim, a intenção de fazer esses webinários, mas porque estamos impossibilitados de ir a campo, né, de aplicar estes questionários, com, inclusive, um programa, um material que foi produzido pelo Marco Serufo. O Marco Serufo vai poder explicar um pouco mais disto, porque envolve a tecnologia, né, e eu não sou tão bom de tecnologia quanto ele, claro, e eu quero agradecer e deixar também aqui, né, deixar que a plateia, que a nossa audiência faça os seus questionamentos e as suas perguntas, tá bom? Obrigado, espero não ter me alongado demais. Eu acredito que o professor Guilherme também caiu, né? A internet não tem sido muito generosa conosco, então eu passo a palavra aí ao professor Marco Serufo para que já faça a sua intervenção também. Tudo bem.
Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcos Serufo, sou da Universidade Federal do Pará, como foi apresentado pelo professor Guilherme. O meu papel no projeto do Procad, primeiramente agradecer o convite, a parceria de todos, a todo mundo que está assistindo, né? Eu vi ali no YouTube agora pouco mais de 25 pessoas. Dizer para vocês que é uma honra estar com essa equipe tão experiente, né, desenvolvendo atividades em um programa de pós da Amazônia, atividades para a Amazônia e desenvolvimento dentro da Amazônia. Tive a oportunidade recentemente de estar desenvolvendo atividade de pós-doutorado na PUC do Rio de Janeiro, e lá eu consegui aprimorar algumas técnicas, desenvolver um preâmbulo, né, um arcabouço de informações que a gente vai aplicar dentro dos próximos anos do projeto. O que a gente nota, a partir dos estudos desses indicadores, é que a gente tem uma quantidade exorbitante de indicadores que são macro, né, geralmente a menor unidade do indicador, ele é uma cidade, né, e dentro de uma cidade você não consegue ter, obviamente, uma representatividade a contento de todos os aspectos antrópicos daquela região. Um exemplo clássico que eu sempre falo nas palestras é a cidade que está localizado no nosso programa de pós, que ela é uma cidade que ela tem, por exemplo, um IDH baixo, mas apresenta um outro indicador, que é um indicador de progresso social, um pouco mais elevado. Como é que pode isso, né? Como é que você tem uma progressão social apontando para um lado e outro indicador que envolve desenvolvimento humano apontando para outro? O que acontece é que o indicador ele leva em consideração muitos aspectos que nem sempre são o retrato, né? Eles são utilizados, às vezes, para políticas públicas, eles são utilizados, muitas das vezes, para ranqueamento a nível nacional e até a nível mundial, e ele não tem uma fidelização. Cidade de Castanhal, por exemplo, tu tem um início ali, mesmo que seja de um formato incipiente, mas tu tem algumas indústrias que vêm se consolidando ao lado da principal avenida, né, da BR. Por outro lado, tu tem um comércio, que ele é um comércio que, como qualquer cidade com uma quantidade de habitantes pequeno, ele é um comércio bastante ativo, né? É lá muito próximo de Belém, que é a capital da região do Pará. E, por outro lado, você tem também uma região de pobreza e extrema pobreza, isso tudo sendo representado em um indicador, como é que fica. Então, o que a gente nota, que o projeto se debruça, é que muitas das vezes os indivíduos autóctonos não são ouvidos, né? Os pertencentes ali da área nem sempre são aqueles que são acolhidos. Então, a gente pensa em fazer uma caracterização um pouco mais endógena sobre determinada região e criar modelos de comportamento que possam ser mais fidedignos com aquela determinada região, para que até políticas municipais, né, ou estaduais possam ser tomadas a partir de indicadores mais perto da realidade. Nesse aspecto, o conceito de mineração de dados, né, ele é um conceito que parece que ganhou voga, né? Agora todo mundo fala de inteligência artificial, de inteligência computacional, apesar de ter uma diferenciação técnica, mas tudo tem a ver em você colocar aspectos inspirados na natureza, aspectos inspirados na inteligência humana para um processamento em larga escala a nível de computador. E como é que você faz isso? Você tem que criar modelos computacionais para poder fazer essa reprodução. Em algumas vezes você faz métodos de classificação, outros métodos de predição, né? E a partir de elementos são temporais, com alimentações supervisionadas ou não supervisionadas, são os macroconceitos dentro de inteligência artificial. Então, esses conceitos que a gente acaba trazendo da área da computação, a gente pretende
vem aplicando nos resultados que a gente vem obtendo do projeto. E, além disso, traz outras coisas que a computação visa facilitar, como o instrumento de coleta de dados, né? A gente desenvolveu uma aplicação que você consegue inserir os dados para poder coletar, e a própria homepage do projeto, que a gente acaba dando um apoio nesse sentido. Mas o principal ponto é tentar mapear, né, criar indicadores que levem em considerações o processo de antropização e correlacionar se esses indicadores estão de acordo com os indicadores que são utilizados pelas entidades governamentais, tanto a nível de município, quanto de estado, quanto de federação. E isso é um processo que a computação ajuda plenamente. Se você for fazer isso a olho nu, se você for tentar fazer essa correlação de uma forma individualizada, você corre o risco de negligenciar muitas partes. Então, a correlação de dados, todo o processo de mineração de dados, ele é aplicado, que ele é um processo bastante conhecido. Então, a gente vem atuando em todo esse processo de entendimento dos dados, de coleta, de comparação. Obviamente, como a gente ainda está no processo de desenvolvimento do projeto, a gente ainda não tem a resposta para tudo que a gente queria, mas a gente já tem uma luz de conhecimento dos indicadores que são um pouco mais fidedignos, né? A gente tem alguns mapas, né, que são mapas apenas amazônicos. Você tenta fazer uma comparação do que é municipal com a região amazônica, e já tem instituições que fazem esse tipo de relatório. Muitas das vezes são relatórios apenas estatísticos, você não vai em consideração a parte de mineração, e o que a gente quer é, a partir da geração dos nossos próprios indicadores, fazer parte desses relatórios, né, e poder comparar, né, fazer uma correlação de dados para poder saber se tem como ajustar, se está no caminho certo. Outros projetos que a gente acompanha dentro da região, a gente nota que vários sistemas, né, vários instrumentos de coleta de dados a nível governamental, eles nem sempre representam a realidade, né? Como a gente tem o grande sistema que é o DataSUS, né, que é um instrumento de coleta de informações do SUS, que nem sempre às vezes ele aponta para uma determinada doença da região, e essa doença é considerada a nível governamental como extinta, e a gente, estando na região, a gente conversando com as pessoas da região, sabe que aquilo não é realidade. Por quê? Porque o instrumento censitário, o instrumento de coleta, de entendimento, a fotografia daquela região, ela não foi feita da forma correta. Então, o nosso projeto, ele lança luz sobre isso, né, sobre tentar tornar o processo de coleta de dados mais fidedigno com a região, e lança a mão da utilização de sistemas computacionais para poder facilitar nesse processo de entendimento. Então, minha fala por aqui é essa, e eu volto a palavra para o professor Guilherme Figueiredo. Muito obrigado, professor Marcos Cerufo. E antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de falar um pouco, né? Eu sou professor do programa do PPGIST, né? Do Programa Interdisciplinar de Ciências Humanas, da UEA também, e participei como bolsista de pós-doutorado, estagiando no Programa de Estudos Antrópicos da Amazônia, lá na UFPA, né? Juntamente com o professor José Guilherme Fernandes, que foi meu tutor. Então, eu queria comentar um pouco a minha contribuição para esse projeto. Primeiro, explicar muito brevemente o projeto que eu tenho na UEA, no nosso programa de mestrado, através do qual eu oriento os meus mestrandos, que se chama Tecendo Redes Interculturais nas Amazônias, né? E um braço desse projeto que eu trabalhei lá na FPA, com o José Guilherme. Então, esse projeto, o objetivo dele é conhecer experiências de comunicação indígena, popular, comunitária, quilombola, e todas essas outras formas de comunicação que está sendo desenvolvida por comunidades, por bairros, por populações amazônicas, né? Então, conhecer algumas dessas experiências, buscando a sua diversidade, e também processos de formação de redes, né? E uma particularidade dessa pesquisa é que ela busca reconhecer a produção intelectual de comunicadoras e comunicadores que estão
inventando essa comunicação amazônica, né, essas várias vertentes da comunicação amazônica, e estão pensando, refletindo sobre essas práticas, e dessa forma produzindo conhecimento. Então, a ideia é reconhecer esse trabalho intelectual e buscar formas de trabalhar em conjunto, né, o conhecimento científico com o conhecimento desses movimentos sociais, né, dessas comunicadoras e comunicadores. E de que maneira que esse projeto dialoga com o projeto dos indicadores antrópicos, né? Eu aproveitei, esse pós-doutorado me deu a oportunidade de fazer uma longa pesquisa de campo, viajando para conhecer em loco o trabalho de comunicadores e comunicadores no Amapá, no Pará e no Maranhão. Nesse ano de agora, eu iria trabalhar em outras regiões, assim no Peru também. Esse ano eu iria trabalhar em outras regiões, mas não foi possível por causa da pandemia. Mas nesse trabalho que eu fiz no Pará, eu acho que nós perdemos a conexão com o professor Guilherme Figueiredo. Vamos ver se ele retorna. Enquanto isso, nós vamos verificar se temos perguntas aqui no chat, na nossa audiência. Nós já temos perguntas, né, que foram feitas pela audiência para os participantes aqui hoje. Então, a professora Maria Helene Torres, ela deixou aqui o seu texto, né, no chat, agradeceu, diz que estamos amando o projeto de traduzir a Amazônia, e na ausência do professor Guilherme Figueiredo, eu queria fazer uma pergunta, não sei se posso, diretamente ao professor José Guilherme Fernandes, porque, não sei hoje, né, mas a palavra traduzir está muito no dia de hoje, né? Esteve de manhã, de forma muito palpável, muito evidente, estamos fazendo tradução de textos inéditos sobre a Amazônia, e todos nós conseguimos entender que isso é tradução, né? Mas, o professor José Guilherme, quando nós temos indicadores construídos a partir desses questionários aplicados, pesquisa de campo, e que eles vão se transformar num índice, isso também pode ser entendido como uma tradução? Eu queria que falasse um pouquinho sobre como é que a ideia de tradução entra no projeto, né? Se é de uma forma mais ampla, se é de uma forma mais específica, que eu acho que talvez seja uma pergunta interessante para aqueles que nos acompanham também. Correto, Otávio. Eu não sei se está sendo transmitido, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, e está com um delay bem grande. Transmitido. Tá, está certo. Eu acredito que isso, a partir do contato feito previamente com os companheiros do estudo da tradução, é que a perspectiva da tradução ela entra tanto na parte analítica, né? Eu não vou dizer tanto referindo-me à coleta de dados, né? Mas, se bem que a coleta ela pode... É necessário também ter uma compreensão do que seja tradução, mas eu diria, entra tanto nessa parte analítica, enquanto instrumentos de tradução, né, quanto na parte mais interpretativa também, né? Afinal de contas, em termos discursivos, né, o que você emite enquanto uma opinião, um parecer, né, acaba sendo uma representação do teu ethos, daquilo que você acredita que seja o certo, daquilo que você acredita que seja o bom, né? Então, o aspecto tradutório que a gente mais trabalha é o aspecto da tradução cultural. Eu até diria mais além, da tradução intercultural, certo? E, nesse sentido, entender esses dados,
né, esse corpora que será gerado e que está sendo gerado, é entender também que nós temos relações entre culturas. Um exemplo clássico, né, uma questão básica na tradução, é a língua de partida e a língua de chegada, né, a língua alvo, digamos assim. Tá? O que a gente está querendo utilizar enquanto recurso tradutório é como os instrumentos que nós estamos repassando, que são instrumentos, de certa maneira, a própria linguagem do aplicativo, né, as próprias perguntas, eles podem traduzir efetivamente aquilo que essa comunidade, este informante, ele quer repassar, né? Tanto é que no aplicativo, né, por sugestão também do Serufo, né, a gente tem uma espécie de caderno de anotações, porque, de repente, eventualmente, algo que esteja sendo perguntado, a maneira como nós estamos nos inserindo nessa cultura, pode haver com esse outro, pode haver uma incompreensão gerada por aspectos de tradução, né? Uma tradução, né, entre o pesquisador e entre o informante, né? Então, a tradução ela entra mesmo com caráter interpretativo, né? Enquanto a tradução ela prescinde também de um elemento contextual, né? É imprescindível, melhor dizer, o elemento contextual. A tradução também ela está ancorada na perspectiva do comentário, do comentar-se, né? Então, a gente recorre efetivamente a tanto as questões epistemológicas como metodológicas da tradução, principalmente na parte mais interpretativa desse material que vai ser gerado. Obrigado, José Guilherme. E aí eu devolvo a palavra ao professor Guilherme Figueiredo, que vai nos dizer se nós já temos perguntas, né, para os participantes aqui da nossa mesa. É isso. A Érica está nos avisando que, por enquanto, nós temos só a pergunta da Gisele Cardoso, né, que foi essa que foi respondida pelo professor José Guilherme, não é isso? Então, enquanto as pessoas que estão assistindo não nos enviam mais perguntas, eu vou retomar o que eu estava dizendo, né? Eu estou falando aqui de Tefé, a 500 quilômetros de Manaus. A nossa internet aqui, ela chega por rádio, ela vai até o município de Pari por fibra ótica e depois vem por rádio até Tefé. Então, está muito instável agora, até porque acabou de ter um temporal aqui, né? Então, isso mostra um pouco a realidade da comunicação na Amazônia hoje. E aproveito o gancho para, então, retomar a explicação que eu estava fazendo, né? Então, o projeto que eu desenvolvo na UEA é um projeto sobre as experiências de comunicação amazônicas, popular, indígena, quilombola e assim por diante, e processos de formação de redes de comunicação, e como é que os comunicadores e comunicadores estão produzindo conhecimento sobre isso, né? E a partir daí produzir um conhecimento científico em conjunto com eles. E aí, como parte do projeto de indicadores antrópicos, eu dialoguei com essas comunicadoras e comunicadores do Maranhão, do Pará e do Amapá, com quem eu já me encontrei, sobre que critérios poderíamos desenvolver para poder pensar indicadores, para pensar para medir, no caso, o que seria o bem viver na comunicação, né? E aí as respostas, bom, em primeiro lugar, é um assunto que nenhum praticamente tinha pensado antes, é um assunto ainda novo, né? Então, nesse sentido, esse projeto do Procad Amazônia, dos 3 programas, ele é inovador, está trazendo uma discussão que, pelo menos na área da comunicação, é uma discussão nova, né? Então, esses comunicadores e comunicadoras estão começando a refletir sobre isso, mas já deu para conversar alguma coisa. E o que eles colocaram, em primeiro lugar, a gente percebe nas respostas uma diversidade muito grande do que pode ser considerado comunicação, o bem viver na comunicação, né? Então, a gente tem respostas desde coisas assim, mais previsíveis, como, por exemplo, se buscar indicadores da democratização da comunicação, a presença de rádio comunitária, presença de produção cinematográfica local, regional. Então, essas coisas são um pouco mais óbvias para quem vai pensar em indicadores, mas surgiram também respostas mais
mais sutis, que nem sempre se poderia esperar, como, por exemplo, a possibilidade, através da comunicação, de se criar alianças, laços de solidariedade, alianças, por exemplo, com organizações que podem auxiliar no desenvolvimento de projetos locais, acesso, a possibilidade de canalizar reivindicações, por exemplo, diante do poder público, né? Então, é muito, muito diversificado. E aí a gente tem um problema, porque para a gente poder criar indicadores, a gente precisa de uma padronização, né? Um indicador que possa medir o bem viver na comunicação em toda a Amazônia precisa encontrar algo em comum em todas essas visões, esses diferentes conceitos de comunicação, né, que estão sendo desenvolvidos nas várias Amazônias. E aí, eu encontrei, me parece que, assim, aquilo que nós podemos trabalhar como sendo o ponto em comum de todas essas propostas, né, de conceitos, de indicadores, é a noção de controle, né, de autonomia, de que cada população possa desenvolver com autonomia, né, o tipo de tecnologia, o tipo de projeto de comunicação que tem interesse, que planeja, que tem a ver com seus valores e assim por diante, né? E eu encontrei uma passagem no livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que vai de encontro com essa reflexão que eu estou fazendo juntamente com comunicadores e comunicadores. E eu vou ler para vocês, né? Ele utiliza termos bastante próprios da época dele, na década de 70, mas a gente prestando atenção no que ele está querendo dizer, a gente vai ver que dialoga com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Então ele diz assim: é preciso não confundir desenvolvimento com modernização. Esta, sempre realizada induzidamente, ainda que alcance certas faixas da população da sociedade satélite, no fundo, interessa à sociedade metropolitana. A sociedade simplesmente modernizada, mas não desenvolvida, continua dependente do centro externo, mesmo que assuma, por mera delegação, algumas áreas mínimas de decisão. Isso é o que ocorre e ocorrerá com qualquer sociedade dependente enquanto dependente. Estamos convencidos de que, para aferirmos se uma sociedade se desenvolve ou não, devemos ultrapassar os critérios que se fixam na análise dos seus índices per capita de ingresso, que, estatisticados, não chegam sequer a expressar a verdade, bem como os que se centram no estudo da sua renda bruta. Parece-nos que o critério básico primordial está em sabermos se a sociedade é ou não um ser para si. Se não é, todos esses critérios indicarão sua modernização, mas não o seu desenvolvimento. Né? Então, essa reflexão do Paulo Freire, ela vai de encontro, né? Quer dizer, essa noção, para ele, modernização é um tipo de... a modernização, ela se dá por interesses externos, né? Atende a interesses, gera lucros, por exemplo, para corporações estrangeiras, enquanto que desenvolvimento é aquele que se dá a partir dos interesses, valores e projetos das populações, no nosso caso, das populações da própria Amazônia, das várias Amazônias, né? Então, é preciso estabelecer indicadores no sentido de saber, de medir o desenvolvimento, e não a modernização. E esse desenvolvimento, ele diz que corresponde ao processo de uma sociedade se tornar uma sociedade para si, ou seja, uma sociedade autônoma. No caso da comunicação também, que possa desenvolver as suas tecnologias de comunicação, que possa desenvolver a sua comunicação de acordo com os seus projetos próprios, interesses e valores próprios. Né? Então, é essa a ideia, essa é a contribuição que a gente está tentando fazer para este projeto. Né? E agora, dando continuidade, então, à nossa mesa, eu tenho aqui já uma pergunta, a pergunta da Gisele Cardoso, né? Então, é o seguinte, levando-se em consideração a pandemia e a possibilidade de uma nova onda, qual seria o próximo passo do projeto? Aí uma segunda pergunta que nós podemos já ir juntando.
Professores, é possível que esses indicadores contemplem questões relacionadas às queimadas na Amazônia? Essa é uma pergunta da Érica. Quer começar, professor Zé Guilherme? Pode ser. Eu acho que, inicialmente, o que está sendo posto pela Gisele, em relação ao próximo passo, como é um aplicativo, né, a coleta de dados, isso, de certa maneira, pode ser viabilizado, até porque a gente, eu não falei, mas nós temos priorizado trabalhar com amostragem, né? O Otávio se referiu a um percentual, a 10%, né, da comunidade, e com essa amostragem você não precisa, mesmo que haja necessidade de um eventual deslocamento, né, a gente espera que não, né, mas que essa amostragem não vai criar um impacto de uma multidão, né? Com certeza isso não será viabilizado. Agora, o que, em princípio, está suspenso, a pesquisa de campo, em princípio, está suspensa, mas, particularmente com os orientandos com os quais eu trabalho, né, dependendo, por exemplo, tem orientando que mora no interior, né, numa comunidade, numa pequena cidade, então ele pode aplicar isso na comunidade que ele está inserido, sem problema nenhum, né, portanto, que ele obedeça a essa lógica desse percentual, né? A ideia é trabalhar com um esquema assim que a gente está chamando de 1 para 9, então, um domicílio, 9 não. Um domicílio, 9 não, numa perspectiva de amostragem, né? E apenas um questionário para todo aquele domicílio, né? E o que a gente entende como domicílio é exatamente uma moradia em que as pessoas têm uma relação parental, de compadrio, familiar, e que haja uma certa liderança e que haja uma coesão entre essas pessoas que vivem ali naquele espaço. Então, pode ter até mais de uma casa, esse domicílio. Às vezes, o filho mora no quintal, então não precisa responder o filho, o pai, não. É todo mundo ali que se sente como uma família, uma unidade familiar, né? Então, isso é possível, mas depende de cada caso. Não dá para dizer, olha, vai voltar tudo como era, que nesse momento não é possível dizer isso. Tá? Em relação à segunda pergunta, se eles contemplam a questão da queimada, especificamente a queimada, nós temos o INPE fazendo trabalho mais específico em relação ao território, né, ao território que está sendo devastado, numa perspectiva mais territorial, mais geográfica, né? Então, acho que, enquanto raio-x, nós não temos essa preocupação, porque já existem outros indicadores para verificar isso. Agora, o questionário, ele aponta, sim, tem um aspecto específico, né, que é exatamente o aspecto em que, vou só verificar aqui rapidamente, né, só para dar exemplo de uma pergunta em relação a isso, né, que pode contemplar o que você está chamando a atenção, né, enquanto sustentabilidade e bom viver, só um minutinho aqui, tá? Se existe, por exemplo, o uso coletivo, compartilhado de algum bem, né, se existe... se você está vivendo bem naquela comunidade, né? Se você utiliza plantas e raízes tradicionais para o uso doméstico da alimentação, né? Se você ouve o conselho dos mais velhos, se você aproveita energia solar, se você aproveita a água da chuva, né? Então, não são questões tão diretamente vinculadas à perspectiva da queimada, né? Enquanto um fenômeno específico. Mas, a partir do momento que a pessoa diga sim ou não, a gente, por tabela, pode compreender que existe uma maior ou menor preocupação em preservar o quê? Né? Por exemplo, se a pessoa ela tem uma concepção de paisagem de lugar, né, implícito, né? E se ela utiliza plantas e raízes tradicionais, é quase certo, né, que essa pessoa ela tenha uma preocupação em preservar determinados espaços, né? Isso, inclusive, tem um aspecto ligado à própria religiosidade, a proteção de cabeceiras de rio de igarapés, por exemplo,
né, em que você lá tem as entidades da mata que protegem isso aí tudo. Tá? Então, as perguntas, elas são muito mais de caráter, digamos, humano, entre aspas, humanístico, vamos dizer assim, né, do que propriamente... Agora, tem também algo mais ligado à ideia dos bioindicadores, né? Por exemplo, você tem ultimamente, tem acontecido algum fenômeno, algum evento extraordinário do aparecimento, digamos, de insetos, né? Por quê? Porque o inseto, a borboleta, é um bioindicador, né? Se a coisa desaparece ou tem excesso, existe um desequilíbrio. Tá? Então, implicitamente, a gente pode, a partir daquele indicador, chegar a um desdobramento, né, nessa pesquisa e, de repente, compreender que a queimada pode estar provocando aquilo ali, né, a coivara, como a gente chama aqui na região. Tá? Mas eu te responderia que, diretamente, esse aspecto específico territorial do espaço, nós não temos essa preocupação, até porque o INPE tem feito isso com muita propriedade e muita competência. Né? O que a gente pode fazer é associar os nossos indicadores a esses outros dados, que é o que é mais indicado, com toda certeza. O José Guilherme, complementando o que você disse, na verdade, nós estamos construindo também um grande banco de dados. Né? Esse banco de dados ele aborda múltiplos quesitos que vão desde a educação. Há um conjunto, uma bateria de perguntas sobre a educação, um conjunto de perguntas sobre a saúde, um conjunto de perguntas sobre comunicação, um conjunto de perguntas sobre sustentabilidade. Então, nós temos, se não me falha a memória, são 160 perguntas, ou são 200 perguntas, já me esqueci, eu acho que são 40 vezes 4, acredito que são 160 perguntas, e nós estamos montando um enorme banco de dados. E esse banco de dados ele vai servir não apenas diretamente para esse nosso índice, esses indicadores que vão depois resultar no índice, mas também para novas dissertações de mestrado, para novas pesquisas que vão se realizar. Então, algo que os nossos mestrandos, a nossa audiência que está aqui nos ouvindo agora tem que ter em mente é que, primeiro, nós estamos coletando, né, estamos construindo um banco de dados. Claro que isso não se constrói da noite para o dia, isso vai demorar algum tempo. E depois, esse questionário, mais lá na frente, nós já havíamos conversado sobre isso era a pretensão inicial, não sei se vai ser possível imediatamente, mas as relações não se esgotam, elas vão continuar, a gente leva para a vida, mas podemos depois, lá na frente, voltar a esses lugares, essas localidades que foram pesquisadas e fazer uma comparação entre aquelas perguntas que foram respondidas em determinado ano e depois 5 anos, 10 anos depois. Isso é só para vocês terem a dimensão de que esse projeto ele não se esgota em si mesmo. Ele é um projeto, e aí eu já conversei inclusive com o Marco Serufo, com o José Guilherme, nós temos várias outras ideias, vários desdobramentos deste grande projeto, que é um projeto estruturante para muito tempo. Não apenas 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas é um grande projeto que vai nos manter, digamos aí, ocupados e enquanto programas durante muito tempo e rendendo novos projetos a partir deles. E os mestrandos, quem sabe os futuros doutorandos, nós não sabemos aí como é que vai ser a nossa avaliação quadrienal, mas os mestrandos são peça fundamental nessa coleta de dados. Né? O José Guilherme disse, olha, eu tenho um mestrando que mora no interior, e nós sabemos que nesse período de pandemia, muitos estudantes retornaram às suas casas, né, próximos aos familiares, porque tudo é remoto, tudo está sendo feito de forma online. Então, é perfeitamente possível que nós possamos fazer a integração daquilo que é o próprio tripé, né, da universidade, quer dizer, o mestrando, ele está fazendo pesquisa, ele está no ensino, ele está na extensão, porque este projeto, ele contempla, né, ele permite que nós tenhamos essas 3 vertentes daquilo que é uma universidade. Então, só para complementar um pouquinho a tua fala, né, e dizer que esses cruzamentos, que nós estamos falando muito de queimadas, em 2020, né, isso está em voga, pode ser que nós, lá na frente, quando façamos o cruzamento desses questionários aplicados, tenhamos surpresas. Eles podem, de repente, ou corroborar, ou talvez negar o que nós tenhamos quanto hipótese inicial.
tá bom? Então, é um pouco para dizer para os nossos mestrandos também se encontrarem no projeto, né? Aliás, quando nós fizemos a nossa seleção passada, de 2019 para 2020, eu participei de algumas entrevistas e, às vezes, o nosso mestrando, ele ia, não, eu quero pesquisar educação escolar indígena na escola tal, da comunidade tal. Eu disse, perfeito, mas você está disposto a mudar para a escola lá no Catalão? Porque nós já fazemos pesquisa no Catalão, né? Então, o programa e os professores, os mestrandos, nós temos que ter esse cuidado de fazer convergir, né? Até para que o nosso esforço seja canalizado e seja produtivo. Quer dizer, se eu pesquiso determinado tema e eu sei que o programa, né, os programas, mas eu estou dizendo o nosso aqui especificamente, mas é perfeitamente aplicável aos estudos antrópicos da Amazônia e também aos estudos da tradução. Se eu sei que o meu programa tem determinadas localidades com as quais ele lida, ele desenvolve um projeto estruturante, eu vou sinalizar, eu vou deslocar a minha pesquisa, que ela pode ser aplicada para que ela seja aplicada também nesses mesmos lugares, né? Então é um pouco disso, né? Até para que os alunos que estão aqui nos escutando, que eles possam também saber que existe espaço para eles no projeto, né? No nosso Procad. Não é um projeto fechado e que não entra mais ninguém, não é, José Guilherme? Até porque a dinamicidade do mestrado de 2 anos, ela exige, sim, que alguns alunos participem e outros alunos sejam agregados a este grande projeto, tá bom? E eu vou... Eu acredito que o Marcos ia se manifestar, alguma coisa assim. Marcos, tu ias falar alguma coisa? Não, eu só quero corroborar com tudo que vocês estão apontando, né? Eu acho que o projeto ele está andando bem, a gente tem que ainda estreitar mais, ele não é fechado, a gente está em constante dinâmica, constantes ações. Por exemplo, agora eu começo uma nova frente de serviço a partir da análise de redes sociais, que é algo que pode também ser utilizado pelos indicadores, é algo que eu vou provocar aqui o grupo interno, né, para a gente começar a utilizar um estudo pensando em levantar redes sociais específicas para coletar esses dados dos estudos, né. Tecnologicamente, a gente já sabe o caminho de como fazer, acho que a gente consegue até responder um pouco dessa questão da pandemia, né, que você usa a rede social hoje em dia para tudo, né, até para dar rumo à eleição. Então, por que a gente não usa isso a favor também para a gente ter um instrumento de coleta de dados? Então, a gente coloca também isso em voga para os próximos estudos, o projeto ainda tem muito tempo pela frente, e pelo próprio perfil dos usos das redes sociais, a gente consegue já extrair algumas informações, e desde que o usuário tenha interesse, a gente consegue pegar outras coisas também. Mas é uma coisa que a gente vai deixar para um outro seminário, ou para um outro webinário, né? Só deixa a provocação lá. É interessante o que tu falas, eu acho que mas assim, a gente teria que pensar num formato, como é que é, um aplicativo reduzido, né, para redes sociais, que pode ser assim a isca para a situação, né? Até porque, só a correção aí, são 180 perguntas, não dá para você colocar na rede social 180 perguntas para as pessoas responderem, né? Isso seria inviável. Mas utilizar fragmentos disso e que isso possa ser dado em doses homeopáticas. Eu acho que isso é um caminho bem legal, né? Para se fisgar esse outro público. Agora, tem 2 perguntas aqui, eu acho que uma da Renata, tá? Que em relação aos locais de pesquisa, né? Só para dar um retorno aqui para o nosso público, né? Ela pergunta se os locais de pesquisa são definidos e tal, o livro todo o Estado do Pará. Na realidade, Renata, o que nós estamos... seria feito em 2020, seria uma aplicação experimental, para ter uma aplicação mais sistêmica em 2021. Mas a coisa desandou um pouco, né? Então, em princípio, a gente está aplicando a partir dos espaços que nós possamos ter pernas para isso. Ideia é muito importante que o Otávio falou, né? A participação dos nossos orientandos ou de pessoas que estejam na pós-graduação, preferencialmente, e que possam nos auxiliar, por mais que não estejam diretamente ligados ao projeto, né?
isso não é nenhum problema. Se você tiver disponibilidade de outra pessoa, a gente pode dar um treinamento básico para que isso aconteça. Tá? Claro que tem que obedecer alguns princípios que estabelecemos aqui, né? Principalmente a partir do encontro de Manaus, né? O Matheus, ele fala sobre a importância das narrativas. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que o Cerufo, num outro momento, já tinha conversado, sobre, acho que é a análise de conteúdo, alguma coisa nesse sentido, Cerufo, né? Que pode ser também um desdobramento disso aí, né? Nós já fizemos isso, né, Cerufo? Nós temos um artigo publicado trabalhando com uma tipologia do narrador, né, utilizando a mineração de dados, né, foi publicado numa revista da Universidade Federal do Amapá. Eu acho que isso pode ser um caminho, né, utilizar essas narrativas, mas a partir da mineração de dados, mas com uma construção de uma possível tipologia do narrador, baseado na narração mais do que no conteúdo narrativo, né? Então, é uma alternativa dentre várias. José Guilherme, complementando a tua resposta à pergunta da Renata, acho que é Renata, ela pergunta dos locais, né? No estado do Pará. Na verdade, não vai ser apenas o estado do Pará, né? Nós fizemos a previsão de Pará e Amazonas, e eu não sei se o José Guilherme lembra, né? Ele mesmo chegou a ir até a Guiana Francesa, um evento que ele esteve lá na universidade, foi Guiana Francesa, não foi, José Guilherme? E também sim, conversou e disse, olha, existe a possibilidade desse projeto se estender, porque é um projeto para a Amazônia, não é um projeto para o estado X ou Y, né? Ele é um projeto que ele permite, por ser estruturante, ele permite que novos estados, novos programas, né, novas universidades se agreguem, se somem até para poder fazer esse grande painel, né, do que seria esse bem viver, o bom viver na Amazônia. Por enquanto, nós estamos trabalhando com o estado do Pará e com o estado do Amazonas e tentando estabelecer correlações, ou seja, um quantitativo mais ou menos igual de comunidades pesquisadas num estado e no outro, né? Se eu tenho uma comunidade ribeirinha no estado do Amazonas, eu vou procurar também uma comunidade ribeirinha no estado do Pará. Se eu tenho uma comunidade quilombola no estado do Amazonas, eu vou procurar também uma comunidade com os mesmos traços, né, quilombola, preferencialmente no estado do Amazonas, para que nós possamos comparar e nós possamos ter a construção desses indicadores. Mas, assim, fechado, nós não temos, né? Nós estamos atuando onde os professores realizam e desenvolvem pesquisas. Nós estivemos, inclusive, qual eu já não me lembro, foi no Tupé, fomos com a professora Jocilene, atravessamos, José Guilherme lembra disso, né? Fomos até uma comunidade indígena, se eu não me engano o nome da comunidade era Livramento. Eu ia dizer Liberdade, né? Mas Livramento, também aqui nas proximidades de Manaus, ou seja, é uma viagem que você faz uns 30, 25 minutos de lancha, saindo da Marina do Davi. Aí você me pergunta, então vocês estão pesquisando apenas o entorno de Manaus, porque o Catalão é em frente, é uma comunidade ribeirinha, e o Livramento é ao lado, digamos assim, a comunidade indígena. Né? Nós trabalhamos, claro, essas eram as nossas duas comunidades iniciais, até pela facilidade do acesso. Mas a professora Jocilene, ela estava na sua programação, um campo, né, numa comunidade indígena que ficava a 2 dias daqui, se eu não me engano, 2 dias daqui de Manaus, e esse campo não pôde ser realizado. Então é isso, né? Nós temos um número X de comunidades que estão sendo, que serão pesquisadas, até pelas limitações da aplicação do questionário, mas isso também não é algo fechado, definido, martelo batido. Correto. Certíssimo mesmo, Otávio, é isso mesmo. Uma questão é trabalhar com as comunidades até por uma finalidade deste projeto financiado pela CAPES. Mas esse instrumento ele pode ser replicado, como você disse, por muitos e muitos anos e em várias comunidades da Amazônia, dependendo de nós termos condições para fazermos isso. Perfeito. Não sei se o Marcos quer complementar. Já está encerrando, né? Pelo horário, já vamos partindo para encerramento, creio eu.
Sim, sim, até porque você que nos escuta, nossa audiência, este vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal, na TV PPGIC, aqui no YouTube, então a qualquer momento é possível revisitar, né? Bateu aquela dúvida ou sabe de algum colega mestrando, vai tentar mestrado e olha, esse projeto é a tua cara, vou compartilhar este link e você vai entender um pouco mais, né? Então, é uma produção audiovisual também que fica, né, disponível, popularização de ciência e tecnologia, e continuamos, enquanto TV PPGIC, produzindo este material. Se você ainda não curtiu o nosso canal, dá um like. Nós temos hoje mais de 1.100 pessoas que curtem o canal, não são visualizações, porque só o nosso webinário internacional teve mais de 8.000 visualizações, né? Mas temos aquelas pessoas que são fiéis, né? Que fazem questão de, quando estamos fazendo a transmissão, receber lá a notificação. Então, se você quer receber a notificação das nossas transmissões, dá uma curtida, dá um like no nosso canal TV PPGIC para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, né? E temos tentado trazer essa programação, entendendo também que a pandemia abriu, né, essa janela também de possibilidades, né? Aliás, não fosse talvez a pandemia, nós não tivéssemos nos mexido, né? Acho que essa é a palavra, bem simples mesmo, para utilizar algo que já estava ao nosso alcance, porque já existia o Google Meet, já existia o YouTube, mas a gente talvez não tivesse um pouco encorajado a fazer esse tipo de produção. E estamos aqui hoje, né? Professor José Guilherme está lá em Belém, professor Guilherme Figueiredo está lá em Tefé, professor Marcos Serufo, não sei se está no Rio, se está em Belém, né? Mas que eu sei que não está no Amazonas, né? Com certeza. E estamos transmitindo não só para Amazonas e para o Pará, mas para o mundo inteiro, né? Então, acho que ganhamos alguma coisa. Perdemos bastante, mas também ganhamos alguma coisa, né, em termos, talvez, de comunicação, aí para falar um pouquinho daquilo que é a área do Guilherme Figueiredo. Tá certo? Então, eu acredito que nós vamos encerrando. Eu vou passar a palavra ao professor Guilherme Figueiredo, e depois a professora Lúcia, né, como nossa chefe da nossa TV, ela vai fazer aí o encerramento, tá bom? Obrigado. Queria agradecer muito a presença de todos e todas que participaram do nosso evento, assistindo e enviando perguntas, e queria deixar um grande abraço a todas e todos, e também passar a palavra para os participantes da mesa fazerem suas considerações finais, suas despedidas, e aí a Lúcia vai, então, encerrar para a gente. Obrigado, gente. Otávio, quer falar? Não, eu quero só agradecer, acho que eu já falei muito, né? Só agradecer, né? Pedir desculpas não só à audiência, mas também a vocês pelos problemas técnicos que tivemos, né? Foi algo que nos pegou de surpresa, nós não estávamos habituados a esse perrengue. Esperamos que nas próximas atividades nós não tenhamos nenhum problema técnico e que venham as novas atividades, a nossa programação, né? Que possamos continuar motivados, apesar desse tempo de instabilidade que vivemos. Eu acho que motivação é uma palavra fundamental neste momento, e às vezes quando eu estou um pouco triste, sem rumo, né, porque é muita instabilidade, sem saber programar o que fazer, né, às vezes meus amigos dizem assim, vai para onde no Réveillon? Eu falo, não sei, não dá para programar muita coisa, né? Mas de onde eu tiro motivação? Tiro motivação de vocês, tiro motivação da Lúcia, do José Guilherme, do Marcos Serufo, do Guilherme Figueiredo. É isso que nos mantém unidos, é isso que nos mantém adiante, né? Então, agradecer vocês pela parceria, pela amizade, né? E por estarmos juntos. Obrigado. José Guilherme. Bom, eu reitero totalmente o que o Otávio disse há pouco e acrescento que sem essa parceria, né, e lembrando não apenas a parceria com vocês, ao Estadual do Amazonas, mas também eu digo que, especialmente uma pessoa na Universidade Federal de Santa Catarina, no PGES, que é a professora Maria Helene,
é uma grande amiga, né? E é por isso que as coisas têm dado certo, porque nós conseguimos conduzir esse processo para além de relações meramente institucionais, né? Existe uma relação de afinidade, de amizade, e isso faz com que a gente possa conduzir o próprio projeto Dito, que ela se referiu pela parte da manhã, um fruto dessa aproximação entre as instituições e entre os amigos. E agora, claro, os amigos, amigo acho que é para sempre, eu pelo menos espero que assim seja, né, os amigos do Amazonas, né? Eu não vou falar só de Manaus, porque o Guilherme ele está em outra cidade, né, o Guilherme de Itaí, mas eu acredito que é essa amizade que nos dá força para que a gente possa continuar e a gente possa persistir, né? Acima de tudo, persistir. Porque de outro modo a gente já teria desistido com a qualidade que nós temos, né? Muitas vezes, as condições que nós temos de fazer pesquisa na Amazônia. Um exemplo disso é a própria internet que tem falhado, e eu espero que o nosso público compreenda essas nossas limitações, mas que a gente possa seguir cada vez mais unidos, juntos e misturados. Tá certo, gente? Então, muito obrigado também, muito obrigado aos parceiros que dividiram a mesa já tarde, obrigado especial ao Guilherme de Itaí e a turma aí da TV PPG, muito obrigado a Lúcia e a turma, essa turma toda que está por trás, mas que está tão à frente dessa proposta, tá? Grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado, professor Zé Guilherme. Agora vamos escutar o professor Marco Cerufo. Então, é só reafirmar mesmo, né? Vou ser bem breve, tudo que o Otávio falou, tudo que o Guilherme, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade e espero vê-los em breve, pessoalmente, né? Depois que a gente tiver essa vacina, que a gente possa não só viver de ambiente virtual, mas também do real. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Marcos. E agora, brilhantando o nosso final, fechando com chave de ouro, a professora Lúcia Puga. Olha, eu acompanhei todo dia este webinar, né? O primeiro webinar, e realmente foi um dia de grande aprendizado, a mesa da manhã, sobre essas traduções inéditas de textos sobre a Amazônia, foram uma excelente oportunidade de aprendizagem, de conhecer autores os quais talvez não tivéssemos conhecimento ou só tivéssemos ouvido falar, e ver a preciosidade do trabalho que está sendo feito, e que foi, mesmo para uma pessoa que não é da área de letras ou de tradução, uma grande aula de história, porque a tradução feita e discutido todo o contexto da produção daquele texto. Então, um negócio muito bonito pela manhã. E agora à tarde, ver, né, os desdobramentos desse projeto, ver como que as coisas estão acontecendo, e apesar da pandemia, né, estão sendo buscadas alternativas para o projeto continuar, né, eu acho uma coisa, eu gostei muito, assim, de acompanhar este dia de programação. E teve outras pessoas que gostaram também. Aqui a Larissa Sixu diz aqui, ó, parabéns pela temática. A Ana Paula Lima, boa tarde, parabéns por esse projeto maravilhoso. A professora Jimima Silva, professora aqui do PPGIC, parabéns aos 3 programas de pós-graduação que nesse projeto articulam 3 instituições de ensino superior na produção de conhecimento científico na perspectiva interdisciplinar. Então, eu acho que nós fizemos, né, durante esse dia, uma apresentação para o público muito interessante. Ficamos muito contentes de receber na TV PPGIC essa programação, esperamos receber outras, tá? A Gisele Cardoso fala, obrigada, parabéns pelo projeto inovador, necessário e relevante, e a professora Maria Helene Torres, que esteve mediando pela manhã, ela diz que estamos amando o projeto de traduzir a Amazônia. Bem, eu posso dizer que eu estou amando também. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos participantes desta mesa, agradecer ao público e dizer para não esquecerem
de se inscreverem no nosso canal, ativarem lá o sininho, que em breve nós teremos muita coisa neste canal. E agradecer, né? Não poderia esquecer o pessoal do Centro de Mídias da UEA, que sempre está dando o apoio aqui para a realização dos nossos eventos, tá? O certificado, em breve, vai estar disponível, daqui a uns 7 dias, dentro daquele link, tá? Que consta aí embaixo, tá? Nós já vamos encaminhar para esses certificados não demorarem para serem emitidos, ok? Então, grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Até logo, gente.